Vamos ouvir a mensagem de hoje que tem por base o texto do Antigo Testamento de Êxodo, capítulo 37, versículo 29. E damos destaque a este versículo. Bezalel preparou o azeite sagrado para ungir e o incenso puro de cheiro agradável, misturado como perfume. O tema de hoje é Deus prepara o culto com carinho. Nesse tempo do Êxodo, Deus tinha dado muitas leis para o povo de Israel. Tinha dado a lei moral, que eram os 10 mandamentos, como também as leis sobre o tabernáculo, como os sacerdotes deviam se portar, e também sobre a adoração e os sacrifícios. Mas também tinha dado a terceira lei, que era sobre a administração pública do povo de Israel. Então eram 3 leis, e nessas 3 leis ele se baseou todo o seu conteúdo com o amor de Deus e também a justiça de Deus entre o povo. Para nós, a lei do Estado de Israel, ela se terminou, não tinha mais. A lei do tabernáculo também se terminou. Mas a lei moral, os 10 mandamentos, esses ficaram. Jesus os conservou, mesmo que ele tenha cumprido toda esta lei na cruz do Calvário, ele conservou a lei, a santa lei, os mandamentos do Senhor. Então nós não precisamos mais ungir ninguém, nenhum sacerdote, ninguém nós devemos ungir, porque isso eram leis do Antigo Testamento. E estas leis, elas não têm mais força nenhuma no caso, depois de Cristo, do seu sacrifício na cruz. Porque Cristo foi ungido como a unção perfeita, e a unção que valia por todos, e ele, nessa unção, serviu-se como aquele bode que foi expiador do nosso pecado, aquele Cordeiro de Deus que pagou o nosso pecado na cruz. Então Jesus é considerado desta forma, e nós não precisamos mais seguir essas leis que são dos tabernáculos ou do templo de Israel, ou também as leis que são do povo de Israel. Nós seguimos o Santo Evangelho de Cristo e, mesmo assim, é conservado a lei do Senhor. E nesse texto, nós vemos Deus mandar as regras certinho para o artífice, esse artífice chamado de Bezalel. Ele fez a maior parte dos utensílios do templo, ou então do tabernáculo. E ele foi encarregado também de fazer a mistura do óleo com os perfumes para o incenso dentro do tabernáculo. E é lá que deveria ser feito isso, inclusive a unção até do sacerdote que iria trabalhar no templo. Ninguém deveria fazer de forma particular essa mistura, porque daí seria eliminado do povo. E essa mistura era especial para o tabernáculo, para o culto ao Senhor. Nós imaginamos que era bem cheiroso, era bem perfumado, porque assim é que está escrito. Da mesma forma, quando Deus prepara o culto para nós participarmos, ele chama o seu sacerdote, que é o pastor, para que ele faça o culto. E chama também os diáconos, os irmãos e irmãs que são líderes, para que possam também fazer o próprio culto, preparar o culto, para que o povo venha assistir o culto e receber a bênção do Senhor. E é nesse momento que nós vemos que Deus trata isso com muito carinho. O pastor, ele não tira da manga dele a mensagem, ele estuda. O Espírito Santo está junto com o pastor
preparando todo o culto, a mensagem e toda a programação, para que tudo transcorra conforme o seu querer. Então, esse grande amor que Deus tem para com o culto é um amor que é especial. E quando nós não vamos para o culto e Deus tem preparado, mas nós temos condições de ir ao culto e não vamos, nós estamos desprezando toda aquela obra que Deus está fazendo durante a semana, nos preparando um lugar especial para ouvirmos a sua palavra. Digamos assim, eu posso não ir por opção própria, mas eu estou totalmente sendo desagradável ao Senhor. Por exemplo, alguém me convida para uma festinha de aniversário e eu não tenho programação nenhuma, eu simplesmente aceitei. Eu vou lá, sim, eu prometi que eu vou. Mas aí depois eu não vou. Aquela pessoa que preparou essa festinha, aquele banquete, essa pessoa conta com a minha presença. E não é só por causa da comida, das bebidas e coisas semelhantes. É que a minha presença, ela foi contada e faz parte agora daquela festa. Assim também é o culto. Todos os filhos de Deus precisam participar do culto, porque Deus os convidou. E Deus conta com a sua presença no culto. E o fato de eu não querer ir por birra, por insatisfação ou porque não estou muito à vontade para ir, não é o motivo de não participar. Porque Deus prepara o culto com muito carinho. E este carinho de Deus, ele é premiado para nós quando nós participamos do culto que Deus nos preparou. Vamos para o culto, vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos receber os sacramentos de Deus, vamos ouvir a mensagem de Deus. Tem tanta coisa maravilhosa lá no culto. E ao eu ir lá no culto, eu estou honrando a Deus e também honrando meus irmãos e irmãs na fé, para que tudo seja feito da forma mais agradável. Deus quer me abençoar no culto que Ele preparou com muito carinho, e Ele faz isso dando-me o perdão, a vida e a salvação, me fortalecendo a fé, dando sabedoria e também dando tantas bênçãos que nós nem imaginamos quantas elas são. Por isso, nós queremos agradecer a Deus por ainda nós podermos fazer um culto em comunidade. Poderá chegar o tempo que nós não temos mais essa oportunidade por causa da perseguição. Deus seja louvado por nós podermos ir ao culto. Deus, nós te agradecemos muito, ó Senhor, por estas oportunidades. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, ajude-nos, se nós temos a oportunidade de ir ao culto, para participarmos deste convite que o Senhor nos faz, participarmos do banquete da Tua Santa Palavra. Mas nós também te pedimos, em favor daqueles que não podem ir ao culto porque estão enfermos, estão impossibilitados, mas também aqueles que estão morando longe dos grandes centros religiosos e não têm algum pastor ou um líder religioso para fazer o culto na localidade. E eles têm somente de vez em quando o culto. Também te pedimos em favor desses que o Senhor os possa sempre abençoar. Em nome de Jesus. Amém.